Questão 20. A distância entre as duas cidades, A e B, é de 156 quilômetros. De A para B, a extensão das descidas é 0,7 vezes a extensão das subidas. O ciclista pedala 25 km por hora nas partes planas da estrada, 15 km por hora nas subidas e 30 km por hora nas descidas. A diferença entre o tempo de ida e de volta do ciclista é de 48 minutos. Calcule em quilômetros a extensão da parte plana do trajeto, desconsiderando a parte racional do estado, caso exista. Então, ó, só em termos de ilustração, vamos fazer o seguinte esquema: colocar todas as descidas juntas, toda a parte plana junta e todas as subidas juntas. Aqui seria o ponto A e aqui seria o ponto B, ok? Bom, pergunta do Caio. Qual é a extensão da parte plana? Então, essa parte plana, eu vou chamar ela de X. X seria a parte plana, a pergunta do problema. Ele fala, de A para B, a extensão das descidas é 0,7 vezes a extensão das subidas. Então, na parte plana, as extensões das descidas, então, essa aqui, que é a descida na parte plana de A para B, é 0,7 da parte das subidas. Foi isso que ele me falou, certo? Então, se eu disser... Ele deu todo o tamanho? Deu, né? Todo o tamanho é quanto, gente? 156 quilômetros? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, ó. Eu vou chamar esse tamanho aqui de subida, vamos chamar de A. Esse tamanho vai ser 0,7A, ok? E aqui no meio vai ser 156, que é tudo, menos a soma desses dois, menos 1,7A. E não se esqueça que é isso aqui que ele pediu, valor de X. Bom, outras informações que o problema me falou. Gente, velocidade na parte plana. Qual é a velocidade que ele desenvolve na parte plana? 25? 25 km por hora. Qual é a velocidade que ele desenvolve nas descidas? Ou nas subidas primeiro? 15 km por hora. E a velocidade de descida é de? 30 km por hora. Bom, sabemos que velocidade é ΔS dividido por ΔT. Então, daqui eu concluo o quê? Que o ΔT é igual a quanto? Fala para mim, quem que é o ΔT? É ΔS dividido por velocidade. Então, se eu pegar o espaço e dividir pela velocidade, eu encontro o tempo. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que descobrir qual vai ser o tempo de ida, pessoal. Qual é o tempo de ida? Então, o cara vai sair do ponto A e chegar no ponto B. O tempo de ida é, primeiro, o tempo de descida, que vai ser dado pelo ΔS de descida, que é 0,7A, dividido pela velocidade de descida, que é 30 km, mais o tempo que ele demora para a parte plana, que vai ser o ΔS da parte plana, 156, menos 1,7A, dividido pela velocidade na parte plana, que é de 25, mais o tempo de subida. Pessoal, qual vai ser o tempo de subida? O ΔS para a subida, que é A, dividido pela velocidade de subida, que é 15. Todo mundo entende que esse é o tempo de subida, por favor? Ou de ida? De A para B? Sim. Sim. E agora eu vou fazer o tempo de volta. Cuidado, agora eu vou voltar. A grande diferença é, isso na ida era subida, agora na volta vira descida, né? Então vai ser o tempo que ele demora para descer, que vai ser o ΔSA dividido pela velocidade de descida, que é 30, mais o tempo que ele vai demorar na parte plana, que vai ser igual a ΔS 156 menos 1,7A, dividido pela velocidade, que é 25, mais o tempo que ele vai demorar para subir. E aí o tempo de subida vai ser 0,7A dividido por 15. E essa é a manha. Tem diferença de tempo de ir e voltar, por quê? Porque eu quero a subida na ida, vira a descida na volta e vice-versa. Bom, o que o problema sugere que eu faça?
Pessoal, que eu faça a diferença entre o tempo de ida e o tempo de volta, né? Então, vamos fazer essa diferença. Então, eu vou fazer o tempo de ida menos o tempo de volta. Bora lá. Eu vou já subtrair. Vamos subtrair esses dois aqui, ó. O de cima menos o de baixo. Ambos ficam divididos por 30. E aí vai ficar 0,7A menos A. Fica menos 0,3 de A. Que é ida menos volta. Depois, esse cara corta com esse na diferença, já que são iguais. Mas vou subtrair agora esses dois aqui, ó. Subtrair esses dois vai ficar A menos 0,7 de A, fica 0,3 de A, dividido por 15. E o problema me disse que essa diferença é de 48 minutos. Mas cuidado, porque a velocidade está em quilômetros por hora. Então, isso aqui você tem que pegar 48 minutos e dividir por hora. Transformar em hora, melhor dizendo. Eu prefiro eliminar a fração daqui. Para eliminar a fração daqui, eu vou multiplicar todo mundo por 60. É uma preferência que eu faço. 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 0,3 fica menos 0,6 de A. Mais 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 0,3 dá 1,2 de A. Igual 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 48, 48. Conclusão, 1,2 de A. Errei, né? 1,2 menos 0,6 dá 0,6, né? 0,6 de A dá 48. Significa dizer que esse A dá 48 por 8 dá 80 quilômetros, né? Beleza. Só que a pergunta dele é a extensão da parte? Plana. Plana, né? Assim, o x vai ser igual a 156 menos 1,7 de A, ou seja, o x vai ser igual a 156 menos 1,7 vezes 80. Vai dar 120, dá 30? 20. Não, dá 20, né? Dá 130, na verdade. 20 quilômetros. Questão 29, então, aí. Ah, boa, boa. Essa aí é questão típica da prova da UNB, questão classicona do que eles gostam hoje. Então, atentos e ligados para o que está escrito aí. Na última década, a Rússia, os Estados Unidos da América e a China lançaram 526 foguetes no espaço. Sabe-se que o total de foguetes lançados pela Rússia é igual à diferença entre o quíntuplo do total de foguetes lançados pelos Estados Unidos e 8 vezes o total de lançamentos pela China. Sabe-se também que nenhum dos três países lançou menos que 20 foguetes. Com mais informações, julgo simples. Vamos falar que o número de foguetes que a Rússia lançou vai ser R. O número de foguetes que os Estados Unidos da América lançou vai ser E. E o número de foguetes que a China lançou vai ser C. Primeira informação que ele me deu, lançaram 526 foguetes. Então, a primeira equação é R mais E mais C dá 526. Depois, segunda informação, o total de foguetes lançados pela Rússia é igual. Então, R é igual. A diferença entre o quíntuplo do total de lançados pelos Estados Unidos, ou seja, 5E, de uma diferença é menos, 8 vezes o total lançados pela China, menos 8C. E ele não deu mais nenhuma equação. Simplesmente falou que nenhum lançou menos que 20 foguetes. Então, esse é o sisteminha montado, né? Pessoal, toda vez que o número de equações, 2, for menor que o número de variáveis, 3, o sistema é um sistema o quê? SPI. SPI. E aí a gente vai resolver o sistema SPI aqui. Tudo bem? Como é que eu vou fazer? Escalonar primeiro. Então, eu prefiro primeiro dar uma escalonada aqui. Então, a primeira equação é R mais E mais C é igual a 526. Você poderia ter substituído lá em cima, sem problema nenhum. Ou então fazer R menos 5E
mais 8C igual a zero. E aí eu vou subtrair uma equação da outra, que equivale a você substituir essa equação aqui em cima também, tá? Que vocês preferirem. Bom, na hora que eu subtraio, o R corta com R, vai ficar E menos 5E vai ficar 6E, menos C menos 8C vai ficar 7C, igual a 526. E agora o que você faz? Você faz aquele papo do alfa, né? Considere o C igual a alfa. Ou pode ser o E igual a alfa. Você escolhe uma letrinha, chama de alfa, e escreva todo mundo em função de alfa. Vamos substituir nessa equação aqui que eu chamei de estrela. Então vai ficar 6E menos 7 alfas é igual a 526. Significa dizer que o E vai ser igual a 526 mais 7 alfas dividido por 6. Vê se todo mundo entende o E. E agora eu tenho que encontrar o R em função de alfa. Eu vou substituir nessa equação aqui, ó, que eu chamei de seta aqui. Então, vamos embora. Substituindo a equação que eu chamei de seta, vai ficar que o R é igual a 5 vezes o E, que é 526 mais 7 alfa sobre 6, menos 8 vezes o C, ou seja, menos 8 vezes o alfa. Vamos pegar esse 5, vamos chuveirar aqui. Então, esse R vai ser igual a 526 vezes 5 vai dar quanto aí? Vai dar 30, 26. Confere para mim alguém, por favor, se dá 2.630. Isso. Tá certo. Mais 5 vezes 7 alfa dá 35 alfa, menos, aqui tira o MC, né? Vou multiplicar por 6 em cima e embaixo, vai ficar 48 alfa, todo mundo dividido por 6. Então, eu encontrei o valor do R, 2.630, menos 13 alfas, tá certo? Dividido por 6. E aquele papo, alfa pode ser qualquer número real? Não. Não, né? Alfa é número de foguetes. Como alfa é número de foguetes, tem condição de existência para cada um deles. E ele falou que nenhum dos 3 países lançou menos do que 20 foguetes. Ou seja, todo mundo lançou 20 ou mais. Então, conclusão, a China, primeira condição, a China lançou 20 foguetes ou mais. Daqui você conclui que o alfa é maior ou igual a 20. 2. Os Estados Unidos lançaram 20 foguetes ou mais, e daqui eu concluo então que 526 mais 7 alfas, dividido por 6, é maior ou igual a 20. Vamos lá? Multiplicando por 6, vai ficar então que 526 mais 7 alfas é maior ou igual a 120. Daqui eu concluo que esse alfa é maior ou igual a menos quanto? 406? Isso. Dividido por 6. Mas se o alfa já é maior ou igual a 20, essa condição é desnecessária, né? Beleza, e a terceira e última condição é que a Rússia também lançou no mínimo 20 foguetes, então R é maior ou igual a 20. Então vai ficar que 2.630 menos 13 alfas dividido por 6 é maior ou igual a 20. Multiplica por 6, vai ficar 2.630 menos 13 alfas é maior ou igual a 120. Esse subtrai, né? Então vai ficar menos 13 alfas é maior ou igual. Quanto é que fica então no cálculo, galera, subtraindo? Fica menos 2.510. E aí, cuidado porque é negativo dos dois lados, você vai multiplicar por menos 1, não vai? E aí você multiplica por menos 1, o que acontece com o sinal de desigualdade quando você multiplica por menos 1? Inverte, né? Eu vou fazer essa continha aqui com vocês, 2.510 dividido por 13, né? Fica 193,07. Então, o alfa tem que ser menor ou igual a isso. A 193,07. Como 0,07 não pode ser, eu vou colocar só menor ou igual a 193.
Então, o alfa é um número entre 20 e 193, além de pertencer ao conjunto dos números naturais. Bom, então é isso. O tipo de sistema SPI, para mim, a primeira coisa que você tem que fazer é essa resolução, tá? Você vai escrever o alfa, todas as letrinhas em função de alfa. O C em função de alfa, o E em função de alfa, R em função de alfa. Vai fazer a condição de existência e vai encontrar um intervalo para o alfa. Depois que você fizer isso, que você passa para os itens e verifica o que o cara está querendo. O número de lançamentos de foguetes pelos Estados Unidos superou em mais de 80 o número de lançamentos pela China? Como é que eu faço? Que conta eu tenho que fazer para descobrir quanto que uma coisa foi mais do que a outra? Subtrai. Então, aqui o que ele quer? Ele quer saber Estados Unidos se superou mais de 80 a China. Então, eu vou fazer Estados Unidos menos China. É isso que eu vou fazer. Tudo bem? Vamos lá. Estados Unidos. Volta o slide. Estados Unidos é isso aqui, ó. 526 mais 7 alfas sobre 6. Então, vou colocar aqui. Estados Unidos, 526 mais 7 alfas dividido por 6. Subtrai da China, pessoal. A China foi quem? A China está aqui, que eu chamei de quê? Alfa. Essa conta me dá o quanto que um superou em relação ao outro. Multiplica por 6 em cima e embaixo aqui, para ficar o MMC, né? Para substituir o papo de subtrair frações ali. Então, vai ficar aqui o E menos o C, vai ser igual a quanto? 526 mais 7 alfas menos 6 alfas. Fica mais alfa dividido por 6. Esse é o número que os Estados Unidos superou a China em função de alfa. Aí, o que ele pede? Pessoal, ele pergunta assim, ó, superou em mais de 80? Ele está perguntando o valor mínimo ou ele está perguntando o valor máximo dessa diferença? Ele está perguntando se é 80 ou mais. Se ele está perguntando se é 80 ou mais, pessoal, eu estou querendo saber qual é o valor mínimo disso. Então, o que eu faço? Como o alfa está somando, o valor mínimo dessa bagaça vai se dar quando o alfa for o quê? Mínimo. E qual é o menor valor que o alfa pode assumir? O menor valor que o alfa pode assumir é quanto, pessoal? 20. Então, o que eu tenho que fazer? Para descobrir o E menos C mínimo, eu vou colocar 526, o valor mínimo que o alfa pode assumir, que é 20, e vou dividir por 6. Então, fazendo essas continhas aí, 526 mais 20, a gente já pode fazer direto, 546, né? Dividido por 6. Então, 91. 91 é a diferença mínima que pode ocorrer. Pergunta aos senhores, o item 1 é o item certo ou mais? É o errado? Com certeza a diferença é mais que 80, independente do valor do alfa. Item 2. Se os Estados Unidos lançaram exatamente 102 foguetes, a mais que a China, então a Rússia lançou 252 foguetes? Olha o que ele falou. Ele falou que a diferença entre Estados Unidos e China é 102. Eu posso falar assim? Então, ele acabou de me dar esse valor aqui, ó, gente. Ele acabou de me falar o quê? Que Estados Unidos menos China é igual a 102. Conclusão, 526 mais alfa dividido por 6 vai dar 102. Com isso, eu encontro esse alfa aqui, ó. Primeiro, 6 passa para lá multiplicando, vai ficar 526 mais alfa vai dar 612. Encontro o valor de alfa fácil, fácil. Esse alfa vai ficar 86. igual... Quanto? 86. Muito bem. Mas ele perguntou quanto que quem lançou? A Rússia, né? Pessoal, quem é a Rússia? Vamos voltar lá. A Rússia, qual o valor? A Rússia é esse valor aqui, né? A Rússia é 2.630 menos 13 alfas sobre 6. Então, a Rússia é 2.630 menos 13 vezes o alfa, que é 86, dividido por 6. 13 vezes 86, aperto igual, subtrai de 2.630, aperto igual e divide por 6, aperto igual, deu 252. O que torna o item, por favor, certo ou errado? Certo. Item 3. No referido período, a Rússia pode ter lançado 280 foguetes? O que eu vou fazer, então? A Rússia
pode ter lançado 280 foguetes? Vamos falar que a Rússia é igual a 280. Quem é a Rússia? A Rússia é aquele valor ali, 2.630 menos 13 alfas dividido por 6. Será que isso pode ser igual a 280? Bom, o 6 passa para lá multiplicando, então vai ficar 2.630 menos 13 alfas. Igual a quanto aqui, pessoal? 1.680? Isso. É? Bom, 2.630 passa subtraindo. Alguém consegue fazer para mim essa conta? Menos 13 alfas fica igual a menos quanto? 950. 950? Isso. 60. 50 ou 60? 50, eu que me confundi. 50. E aí, se você pegar 950 e dividir por 13, 950 e dividir por 13, olha que legal, vai dar quebrado. Alfa é 73,07. Pergunto, o alfa pode ser igual a 73,07? Não. Não, não pode. Por que não pode? Porque alfa é o número de foguetes. E o número de foguetes tem que ter um número inteiro, positivo, e nesse intervalo, né? Nesse intervalo aqui, ó. No intervalo ele até tá, mas só não pode ser porque é inteiro. Então, o item é errado, porque deu quebrado. E o último item tem 4. Os Estados Unidos lançaram pelo menos 60% de foguetes a mais que a China. Como é que eu faço para encontrar uma taxa percentual? Divida, né? Divida o primeiro que ele falou pelo segundo. Então, nesse caso, eu vou dividir quem por quem? Eu vou dividir Estados Unidos por China. Estados Unidos, o valor já está aqui, ó, não preciso nem voltar no outro slide. Estados Unidos vai estar aqui, 526 mais 7 alfas dividido por 6 e dividido pela China. E a China é alfa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de dividir, multiplicar pelo inverso. Dividido pela China, então eu multiplico por o inverso da China, que é o inverso de alfa. Dividindo uma coisa pela outra, eu tenho exatamente o quanto que um é em porcentagem maior do que o outro. Pessoal, eu quero o quê? Os Estados Unidos lançaram pelo menos 60% de foguetes a mais do que a China? 60% a mais do que a China? Então, está perguntando se é 60% ou mais, não é assim? Pelo menos 60% é de 60% para cima. Aí eu pergunto, eu tenho que colocar o valor máximo de alfa ou o valor mínimo de alfa, gente, para encontrar o valor mínimo de E sobre C. A minha pergunta é, E sobre C é mínimo quando o alfa for máximo ou quando o alfa for mínimo? Se você tiver dúvidas, o que você tem que fazer? Coloca os dois, tá bom? Qual é a condição mesmo do alfa? O alfa é o número entre quanto? 20 e 193, né? Uhum. Alfa é o número entre 20 e 193. Pega o 20 e substitui, faz as contas. Pega o 193, substitui, faz as contas. E vê qual que é o maior e qual é o menor. Aí você vai encontrar o valor mínimo e vai encontrar o valor máximo para isso. Entenderam a primeira maneira de fazer? Uhum. Eu vou fazer de outra forma. Eu vou fazer pela análise mesmo da parada. Pessoal, dá para perceber que aqui em cima é uma função do primeiro grau, 526 mais 7 alfas. E embaixo também é uma função do primeiro grau, 6 alfas. Uhum. Então, você tem esse conceito na cabeça. Se você pega uma função do primeiro grau e divide por outra função do primeiro grau, que gráfico isso vai dar? Hipérbole. Uma hipérbole, né? Esse gráfico é uma hipérbole. É isso. Esse gráfico vai ser uma hipérbolezinha. Bom, agora, essa hipérbole vai ser o ramo crescente ou decrescente dela? Aqui, para você sacar isso, sem substituir do jeito que eu falei, você vai fazer o seguinte raciocínio, ó. Quebra essa fração em duas. Quem está sendo dividido por 6 alfas? O primeiro cara está sendo dividido por 6 alfas e o segundo está sendo dividido por 6 alfas. Quem é o primeiro? 526. E quem é o segundo? 7 alfas. Então, quem vai ser o E dividido pelo C? Vai ser igual a 526 dividido por 6 alfas mais 7 sextas. Aqui fica mais fácil de você descobrir o que eu estou querendo falar. Essa função vai ser o quê? Quanto maior for o alfa, menor vai dar a divisão.
Quanto maior for o alfa e menor a divisão, quer dizer que é uma função decrescente. Se é uma função decrescente, pessoal, o que você tem que ter é que o E dividido por C vai ser mínimo quando o alfa for máximo. Quando o alfa for máximo. Ou seja, 526 mais 7 vezes. Qual é o maior valor que o alfa pode assumir lá mesmo? 193. Dividido por 6 vezes 193. Fazendo essa continha, então, aqui com vocês, vai ser igual a 7 vezes 193, aperto igual, mais 526, eu aperto igual, aí eu divido por 6, aí eu divido por 193. E aperto igual. Deu 1,62 a resposta, ó. Então, esse aqui dá 1,62. Pergunta do cara, os Estados Unidos lançaram pelo menos 60% mais foguetes que a China? O item é certo ou item errado? 1,62 é 62% maior. Boa questão essa, hein? Pessoal, não pode ir para a prova do ANB sem ficar craque nesse tipo de coisa que está aí. Não pode, não podemos vacilar com isso, tá bom? De jeito algum. Ok, questão 15. Diz aí, a empresa Sacola Cheia é uma rede de distribuição de frutas e legumes com 3 postos de vendas, o posto A, posto B e o posto C. A empresa verificou que a quantidade de brócolis, couve e melancia necessária para suprir a procura diária por esse produto em cada posto de venda, ou seja, a demanda diária, as demandas diárias, né? DA, DB e DC, em cada um desses postos por esses produtos, eram dadas por isso aqui. Então, isso aqui é a demanda. O que é a demanda? É o quanto que as pessoas querem comprar. E aí seria o quanto que eu deveria colocar à disposição. Em que X, Y e Z são, respectivamente, os preços unitários do maço de brócolis, do maço de couve e do quilograma da melancia. Razões operacionais levaram a empresa a fixar as quantias de produtos geralmente disponíveis em cada um dos produtos pela venda, como sendo FA, FB e FC. Também em função dos preços unitários que são dados por isso aqui. Então, gente, FA é o que é disponível, disponibilizado, ok? E DA é a demanda, é o que pode ser vendido. É a quantidade que pode ser vendido, é a quantidade que as pessoas querem comprar. Admitido que todos os produtos disponíveis nos 3 postos tenham sido vendidos, essa é a informação importante, ó. Todos os produtos disponíveis, que é isso aqui, ó. Isso são os produtos disponíveis. Gente, tenham sido vendidos, ou seja, a demanda foi completamente suprida, ele pergunta qual o preço de cada um. Então, o que ele queria que você fizesse nessa primeira questão aqui? O que ele queria que você fizesse nessa primeira questão é, pessoal, a demanda do posto A tem que ser igual a o que foi disponibilizado no posto A. Ou seja, essa primeira equação, 3 menos 3x mais y menos 2z, tem que ser igual a essa primeira equação, x mais y mais z menos 4. Por que que essas duas têm que ser iguais? Pelo seguinte, porque ele falou que tudo que estava disponível foi vendido. O que estava disponível é esse número e o que seria vendido é a demanda, é esse número. E aí, então, o que eu faço? Vou pegar, né? Então, vou pegar o 3x, passar para o outro lado, então vai ficar 4x. Depois o y para o outro lado, o y corta. Depois o z para o outro lado, mais 2z igual ao menos 4 para o outro lado, igual a 7. Essa é a primeira equação. E aí eu faço com todas. Luiz, não fica mais 3z? Fica mais 3s, claro que sim. Obrigado. Bora, então, o do B, a demanda do B, que é essa, 5 menos x mais y menos z, tem que ser igual a quanto que foi faturado do B, que é 6x mais 6y mais 8z menos 14. Então, da segunda equação, eu vou passar o x para lá, vai ficar 7x. Eu vou passar o y para lá, vai ficar mais 5y. Não me deixa errar aqui não, tá, pessoal? Vou passar o z para lá, vai ficar mais 9z. Isso é igual ao 14 para o outro lado.
Passando 14 para o outro lado, fica menos 14, mais 14 fica 19. Conferem para mim, por favor, se a segunda equação ficou certa. Aí depois eu deixo você tentar fazer. 4 menos 2x menos 2y mais z fica igual a essa última aqui, que é 4x mais y mais 5z menos 10. Então, vamos embora. O 2x somando, então vai ficar 6x. O 2y somando, então vai ficar mais 3y. O z subtrai, mais 4z, igual o 10 soma para lá. Fica 14. Deixa eu fazer de outra forma esse sistema. Deixa eu fazer por determinante. Vocês já viram a resolução por determinante? Não. Não? Deixa eu mostrar a solução por determinante. Por quê? Porque se a pergunta do problema for só uma das respostas, de repente, por determinante fique mais rápido. De repente, não sei, tá? Mas eu vou colocar assim, ó. Presta atenção. Primeira coisa que você vai fazer é o determinante formado pelos coeficientes das equações. Então, primeiro coeficiente de x da primeira, coeficiente de x da segunda, coeficiente de x da terceira. Então, o coeficiente do x é 4, depois é 7 e depois é 6. Tudo bem? Beleza, galera? Beleza. Coeficiente de y. O que é o coeficiente de y da primeira equação? 0. Não aparece. Coeficiente de y da segunda equação? 5. Coeficiente de y da terceira equação? 3. Beleza? Beleza. Coeficiente do z, 3 da primeira equação, 9 da segunda equação e 4 da terceira equação. O que é isso? Isso é o determinante da matriz formada pelos coeficientes. Todo mundo lembra fazer determinante 3 por 3? Alguém não sabe fazer? Fala para mim, por favor. Luiz, eu não lembro muito bem. Não lembra, Milena? Então, você vai fazer o seguinte. Ó. Você pega a primeira e a segunda colunas e coloca aqui na frente. Ó. Copia elas igualzinho, tudo bem? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Diagonal principal da matriz. Tá vendo que essa aqui é a diagonal principal da matriz? Uhum. Você vai fazer uma, depois, ó, 2, depois 3. Você faz a diagonal principal, depois mais 2 para frente. Aí você vai pegar e vai multiplicar esses números e conservar o sinal. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Então, vem para cá, mais 80. Ok? Ok. 0 vezes qualquer coisa sempre vai dar? 0. 0. E, por fim, 3 vezes 7, 21. 21 vezes 3, 63 e conserva o sinal. Beleza? Beleza. Depois, 3 diagonais para trás, 1, 2, 3 diagonais para trás, multiplica e troca o sinal. Então, aqui você primeiro multiplica e depois troca o sinal. É melhor começar aqui. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 3 dá 90. Vem para cá, menos 90. Beleza? Beleza. Depois, 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 9 dá 108. Isso. Menos 108. E, por fim, 0 vezes qualquer coisa dá 0. É assim que você calcula o determinante. Essa é chamada regra de Sarri. Regra de Sarri. Alguém consegue me falar quanto é que dá isso aqui rapidamente? Aqui vai dar menos 10. 55, Luiz. Desculpa, menos? 55. Menos 50. Agora, o que eu tenho que fazer, pessoal? Agora, eu tenho que fazer o seguinte. Quem que eu quero? Qual é a pergunta dele? Brócolis? Uhum. Brócolis é quem? X, Y ou Z? X. Brócolis é o primeiro, né? Brócolis é o X, certo? Ok? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar as respostas
E eu vou colocar no lugar do coeficiente do x, ó. Pega as respostas. Quem são as respostas? 7, depois 19, depois 14. E eu coloquei no coeficiente do x. E o resto eu copiei igualzinho, ó. 0, 5 e 3, 3, 9 e 4. E eu faço o determinante de novo. Ó, multiplica 1, 2, 3 para frente e conserva o sinal. Aqui eu queria ajudinha na calculadora. Alguém consegue me ajudar na calculadora? Aqui eu consigo fazer 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7 dá? 140. Mais 140. Aqui é 0, né? Uhum. E essa conta aqui, ó. 9 vezes 19. 171. Beleza. Isso. Mesma coisa para trás, ó. Faz aqui para mim. 15 vezes 14. 210. Negativo. Troca o sinal. Depois, 21 vezes 9. 189. 189. Por favor, vê quanto é que deu essa conta desse. A gente chama isso aqui de DET-X, tá? O que é o DET-X? É colocar a resposta no lugar do X. Quanto é que dá esse DET-X? Menos 88. Qual é a teoria, então? A teoria fala o seguinte, ó. O valor de X é igual ao DET-X dividido pelo DET. Então, o valor de X é igual a DET-X, que deu menos 88, dividido pelo DET, que deu menos 55. 1,6 é o valor de 1 maço, multiplicado por 10 é a resposta da questão. Questão de número 14 aí, galera. Questão de número 14, considere essa funçãozinha, então. E aí o cara deu 3, né? 3 pontos. O primeiro ponto é do Homo erectus. Homo erectus está aqui. Seria essa caveirinha. E seria esse ponto. Bom, tem um tempo t igual a 3 e volume igual a 900. O segundo é o Homo sapiens primitivo. Homo sapiens primitivo é essa caveira aqui, ó. Que tem esse ponto aqui na frente. Então, do Homo sapiens primitivo, quem é o tempo t? Quem pode me falar? 3,5. 3,5. E quem é o volume v? 1.150. E o último ponto que ele quer é o Homo sapiens atual. O Homo sapiens atual está aqui, é essa caveira e é esse ponto. Do Homo sapiens atual ficou ruim esse gráfico, algumas pessoas se confundem nele, né? Podia ter sido melhor. Mas vamos embora, quanto que é o tempo t dele? 4. 4. E quanto é que é, por favor, o valor? 1.350. E a função é uma função de que tipo, pessoal? Uma função polinomial do Segundo grau. segundo grau. Quem lembra, por favor, a função polinomial do segundo grau associa o quê com o quê? Então, uma PA no domínio com uma PA de segunda ordem na imagem. Pessoal, tem PA no domínio? Tem, né? 3, depois 3,5, depois 4. É uma PA no domínio, uma PA de razão meio, ok? Então, tem esse papo aí. Mas o que eu quero falar não é nem com relação a isso. Vamos montar cada uma das equações, por favor? Montando a primeira equação, coloca 3 no lugar do tempo t. Vai ficar o quê? 3 ao quadrado fica 9, 9a, mais 3b, mais c. Ele fala que a resposta é 900. Alguém faz na calculadora aí? Coloca 3,5 agora. Quanto é que é 3,5 ao quadrado? 12,25. 12,25a, mais 3,5 do b, mais o C, a resposta é 1.150. E o último, coloca 4, fica 16A, mais 4B, mais C, a resposta é 1.350. Eu quero saber se todo mundo entendeu tudo que eu falei aqui. Bom, como é que eu sugiro que você faça esse sistema quando o tempo t está em PA, pessoal? Lembra da regrinha do dedo? O do meio é a média aritmética dos extremos. Você vai fazer isso, por favor? Eu vou pegar a primeira equação e a última equação e eu vou fazer a média aritmética das duas. Soma as duas e divida por 2. Vamos lá, vai. 16A mais 9A. 25A. 25A dividido por 2, 12,5A. Mais
Pessoal, pega 3B mais 4B e faz a média. 3B mais 4B? 7B. 7B dividido por 2? 3,5B. 3,5B. Mais, vai lá, C mais C. E divide por 2? C. E por fim, vai, faz a média de 900 e 1.350. Quanto é que dá? 1.125. 1.125. 25. E aí, compara com essa aqui, olha que legal. Vai ficar 12,25A mais 3,5B mais C, isso dá 1.150. Subtrai a de cima da de baixo. Quando você subtrai, ó, o 3,5 corta e o C corta. Pessoal, é uma manhãzinha que é muito particular, só vale para esse caso. Para que caso? Quando você tiver os tempos em PA numa função do segundo grau e você quer resolver esse tipo de sistema, tá bom? Na hora que você subtrai, fica 0,25A igual, na hora que você subtrai, dá quanto? Menos alguma coisa, né? Menos 25? Isso. Então, esse A fica menos 100. Uhum. E é o resto deixa vocês fazerem. O resto a gente faz. Valeu, galera. Obrigadão. Por hoje é só. Até mais ver. Continue a estudar. Obrigada, Luiz. Obrigada, Obrigada, Luiz. professor.